Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, um programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje, pessoal, antes de eu fazer a apresentação da nossa entrevistada, vocês se lembram que em algumas semanas nós recebemos aqui o Ricardo Salles, que é advogado e presidente do Movimento em Direito Brasil, que ele veio falar sobre os investimentos na Copa de 2014, e no final do programa eu fiz uma brincadeira com ele. Houve o livro do Felipe Isabella, se eu não me equivoco, que eu estava sorteando, e eu falei, você não trouxe nada para a gente sortear aqui para os telespectadores? E ele ficou quietinho. No dia seguinte, o Ricardo manda lá no meu escritório, manda para o meu escritório algumas camisas lá do movimento que ele preside, né? Está aqui, ó, o Indireita Brasil. Então nós vamos sortear, melhor, já até o fizemos, né? Essa camisa aqui, ela vai para o telespectador Lucas Pedroso. O Lucas mandou um e-mail há algum tempo, pedindo para concorrer ao livro do Felipe Isabella. Então, Lucas, você ganhou aqui a camisa do Indireita Brasil, tá bom? Agora sim, hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui no nosso programa a Simone Piloto, que é minha amiga, nossa companheira na área dos cursos de Direito Desportivo, foi minha aluna, é advogada, professora de Educação Física, professora de Direito Desportivo, psicopedagoga, mestre em Fisiologia do Exercício, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São José dos Campos e secretária do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, que é o coprodutor desse programa. Muito obrigado, Simone, por você atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, professor Zainag. Mais uma vez, tendo a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer. E como é que estão as coisas lá em São José dos Campos? Como é que está a Comissão de Direito Desportivo da OAB, lá da sua cidade, que você preside? Nós estamos fazendo alguns trabalhos, ainda não conseguimos um grupo bastante coeso, porque os advogados, eles não acreditam muito no direito desportivo ainda. Então, eles não veem com a importância que tem, o mercado que está se abrindo, ainda mais agora, na era dos grandes eventos, né? O professor Jorge Steinhilber, presidente do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, né? Ele diz que é o tsunami esportivo que nós estamos vivendo, né? Verdade. Está abrindo um grande campo para o advogado nessa área. Será que aqui em São Paulo e nas grandes cidades a gente não vê muita dificuldade? Também não pode ser pelo fato de ser uma cidade do interior, que está tão próximo de São Paulo, e nós temos a Comissão de Direito Desportivo de Bauru, no interior aqui do nosso estado, que é bem atuante, né? Por que esse certo desinteresse do advogado lá da região, que é uma região rica, né, grande, tem lá o São José na tua cidade, tem o Taubaté, em Taubaté o Guaratinguetá, que quase foi campeão paulista há uns 2 anos, né? Bragança Paulista, tem o Bragantino, né? Então, professor, eu acho que, claro, a de Bauru, o José Pinheiro, né, ele tem um trabalho muito forte, já faz bastante tempo, né? A nossa comissão, acho que a gente ainda está crescendo, a gente esse ano conseguiu elementos, assim, pessoas que vieram compor com a gente, que são muito importantes, que estavam atuando no Tribunal de Justiça Desportivo, da Secretaria de Esportes, e vieram compor na comissão, porque eles entenderam esse papel. Talvez, e até como presidente, eu tenho procurado entender esse processo, talvez a gente esteja precisando de ações, mais ações. A gente tem feito palestras, o senhor já colaborou com a gente 2 vezes, foram ótimas as palestras. Se eu não me equivoco, principalmente a primeira, o salão estava praticamente lotado, né? Foi, estava bem cheio, mas a gente convidou praticamente 5.000 advogados em São José dos Campos, e ali o auditório é para 350 pessoas. Ué, né? Não chega a 10%. E junto às faculdades, qual o trabalho que você tem feito para divulgar o direito desportivo? Por exemplo, lá tem várias faculdades de direito, né? Temos, na região nós temos. Lá na própria cidade. Na cidade mesmo tem o quê? 3?
A Unip? São duas, a Unip e a Univap. E a Univap. Mas ali em Taubaté tem, Lorena tem a Unisal, né, que é muito forte também no direito. A gente tem feito muita palestra nas comissões, nas subseções. É. E lá da região do Vale, só tem comissão de direito esportivo em São José? Que eu saiba, doutor Zainag, é só em São José dos Campos. E por causa da comissão, daquele evento que a gente fez na instauração... Que o Puga foi também. Isso, o doutor Puga estava presente. E o secretário de esportes do município estava presente também. E aí ele fez um convite para que a gente montasse um Tribunal de Justiça Desportiva do município. Porque eles estavam tendo muito problema com os jogos populares. Eles têm uma Copa Popular lá em São José. Secretaria de Esportes, futebol. Isso, de futebol. A Secretaria de Esportes faz um trabalho muito forte nessa questão do fomento ao desporto, sabe, professor? Então, eles estavam tendo problemas com as questões dos julgamentos, que eram feitos dentro da Secretaria de Esportes. Mas não tinha todo aquele ritual, o código, eles não tinham um código, eles julgavam só pelo regimento. E aí ele me pediu que montasse um código, que fizesse o regimento do tribunal, montasse o tribunal. E a gente fez, logo depois, então, da instauração, em 2008... E como é que está funcionando isso? Está surtindo efeito? Está suspendendo muito jogador lá, é? A gente tem casos, assim, que são casos gritantes, sabe, professor? De agressão. De agressão ao árbitro. Eles ameaçam muito os árbitros porque os bairros, né, são bairros rivais. As pessoas deviam entender que não são rivais, são adversários ali no momento do jogo. Mas isso aqui em São Paulo, pelo menos não tem mais, pelo menos eu não conheço, mas é a várzea mesmo. Não, a várzea, eu lembro da minha infância, eram rivais de bairros aqui na capital, era uma coisa pesada. Né? A gente teve caso de árbitro... De rivalidade. De rivalidade. De árbitro que foi para UTI. E a gente teve um caso muito triste. Daí as equipes foram banidas, não podem mais participar. Eu tive um caso muito triste no fim do ano passado de um profissional de educação física. Na verdade, ele não cursou, né, a faculdade. Ele é o provisionado no CREF, né, no Conselho Regional de Educação Física. E ele orientou um menino de 15 anos a jogar num lugar do menino de 13. Fez gato, né? Até aí isso acontece, é uma pena, deve ser punido, mas até aí acontece. Só que ele pediu para o menino de 13 anos registrar uma cartinha dizendo que o próprio menino que tinha jogado, que não era o de 15. E a gente sabia que era o de 15. Então ele fez uma criança produzir um documento falso. Isso repercutiu muito, a gente levou até a Vara da Infância e da Juventude, foi um caso bastante grave. Denunciamos, sabe, para o conselho, porque, sabe, professor, eu tenho olhado muito para esse lado do profissional de educação física. A legislação desportiva, a gente já tem excelentes doutores escrevendo na área, né, autores de obras maravilhosas. Então, mas esse árbitro, eu agora fiquei curioso, intrigado aqui, preocupado. Esse árbitro que foi para a UTI era árbitro da Federação Paulista, que foi pedido, ou era regional? Era regional. Ele se recuperou, mas ele teve que ficar um bom tempo na UTI. Hoje ele não faz mais arbitragem, deixou a arbitragem, deixou os campos. E não tinha policiamento, não tinha nada, não deu jeito? Olha, tinha policiamento, mas eles não conseguiram conter, porque não tinha grade em volta não tinha uma separação entre a plateia, né, os espectadores e os jogadores, então foi uma bagunça generalizada e todo mundo bateu no árbitro. Então não teve como, nem as duas equipes tiveram que ser punidas. Foram banidas? Foram banidas das competições e estão punidas por 2 anos, eles não podem participar de nenhum tipo de competição lá. Só as equipes ou individualmente cada atleta envolvido também? Por exemplo, não me lembro agora. Eu sei que as equipes foram afastadas. Eles não podem. O senhor está perguntando se o atleta quiser jogar em outra equipe. Não, eles estão. O nome deles está relacionado. Porque aí não adiantava nada, né? Sim, eles se inscreveriam em outras equipes, né? Não, eles estão relacionados como atletas que não podem participar de nenhuma competição no município. E nem em outra modalidade. Se quiser participar de uma competição